Isso mesmo, adestrador de demônios. Você não sabia? Existe. Mas antes que eu fale isso para você, eu quero pedir para você, compartilhe vídeos. Neste canal, Ministério Ampliando Fronteira, nós temos mais de 190 vídeos de temas diferentes para a sua edificação. E se você gostar, se inscreva, ou dá um joinha aí para nós. Faça comentários no rodapé do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. É muito fácil. Aí no rodapé do vídeo está inscreva-se. É só clicar e você ficará inscrito. É só isso. Você tem canal no YouTube? É só clicar aí embaixo, inscrever-se, pronto. Ficará inscrito. E quando for gravado o próximo vídeo, você será notificado. Você receberá aí um toque no seu celular, um sinal que você pode assistir mais um vídeo. Então Deus abençoe a sua vida. Eu sou o presbítero Ailton da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Sorocaba, São Paulo. Em vários países tem assistido esses vídeos, cerca de 163 países. Dou graças a Deus porque isso é obra do Senhor, não é obra minha. Sei falar muito pouco, não tem tanta assim desenvoltura na linguagem, mas uma palavra direta e simples que pode fazer diferença no contexto da sua vida espiritual, ministerial e familiar. Deus te abençoe. Adestrador de demônios. Como que é isso? Lucas 8, versículo 30. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? E ele respondeu: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. E tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se no despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Amados irmãos, é muito sério o que eu vou dizer para você. Muita gente está sendo enganada e não percebe, não entendem. Muita gente está dando ibope para os demônios. Muitas pessoas estão dando ibope para Satanás, tornando o diabo famoso, mais comentado. Olha, na Bíblia tem menção direta e indireta de Deus cerca de 8.000 vezes. Satanás e seus demônios não dá nem 200 vezes. E muitas pessoas falam muito mais em demônios e Satanás do que em Deus. Então, quando eu falei sobre adestrador, é que eu vi alguns vídeos aí na internet, pessoas dizendo que o demônio estava na pessoa através de maquiagem e outras coisas. E o demônio ia começar a mexer no dedo daquela mulher, enfim. Nós vemos também outras pessoas que, ao orar por alguém, eu creio que existe, e já assisti muito, pessoas possuídas por demônios. E daí, nesta hora, algumas pessoas, baseado no que eu li nesta noite para vocês, em Lucas 8,30, começam então a entrevistar Satanás, usando isso como base. Jesus não teve um diálogo longo com Satanás. Ele sabia que ao redor dele estavam pessoas que entenderia ou que não compreendesse essas coisas, passaria a compreender a partir daquele momento. Mas não estabeleceu uma regra, um padrão em que nós pudéssemos fazer. Jesus orou por pessoas várias vezes possuídas por demônios, mas ele não viveu entrevistando. Essa situação de entrevistar demônio
serve para assustar pessoas dentro da igreja, os incautos na fé. Isso serve para estabelecer doutrina na igreja, doutrina de Satanás, como que fosse de Deus. Algumas pessoas dizem assim, olha, isso não pode porque o diabo disse. Isso é errado porque o inimigo diz que gosta. O diabo disse que tal igreja é dele, que a outra não. E aí nós vivemos pregando isso, sem perceber que estamos sendo enganados. O diabo é mentiroso, pai da mentira. Ele vai dizer aquilo que é favorável a ele, principalmente se trouxer divisão no corpo de Cristo, que é a igreja de Jesus na terra. Pessoas então oram por pessoas endemoniadas e as pessoas caem no chão e alguém diz, fica de pé, agora dobra o joelho, agora anda até aqui, agora faz sinal de metralhadora, agora você olha para o céu, agora você olha para a terra, agora você coloca as mãos para frente, agora demônio, você coloca as mãos para trás. Irmãos, quem está fazendo isso é a pessoa. O demônio apenas está usando o corpo. Depois quem vai ficar com o corpo dolorido, arranhado, cheio de traumas e hematomas é a pessoa. Aí nós ficamos fazendo que a pessoa passe ridículo, como esse dia tinha alguém na TV pedindo para o demônio rasgar um dinheiro de alguém que não era dizimista e supostamente a pessoa endemoniada ou o demônio que estava na pessoa rasgou aquele dinheiro, pediu para pegar o dinheiro de outra pessoa que era dizimista e o demônio não quis pegar. Mais um sendo enganado pelo diabo. Porque o diabo não tem medo de dizimista. Ah, irmão, e o devorador? Quem foi que disse que existe demônio por nome de devorador na Bíblia? Onde você encontrou? Se quiser, pode escrever e colocar aí no rodapé. Mas antes de você colocar, veja mesmo se isso é demônio, ou se isso não é um inseto, se isso não é um se isso não é um gafanhoto, se isso não é algo que o próprio Deus enviou, ao invés de ser obra do diabo. Então, amados, nós precisamos perceber, entender que nós somos instrumento de Deus. O diabo ele tem que ser expulso. O diabo ele tem que ser repreendido. Os discípulos faziam isso o tempo todo, expulsar os demônios, repreender todo o mal. O próprio anjo, o arcanjo Miguel, quando lutava junto com o diabo pelo corpo de Moisés, em Judas, ele disse, o Senhor te repreenda. E não usar a palavra maldiçoando tudo, fazendo aquele escarcéu na congregação, falando tanta barbaridade que deixa mais as pessoas assustadas do que edificadas. Deus não nos chamou para bater papo com o diabo. Deus nos chamou e nos deu poder e autoridade para expulsá-lo. Esse negócio de argumentar e que se enquanto não faz isso o inimigo não sai, gente, isso é papagaiada. Nós não vivemos atrás de demônios. Nós precisamos viver atrás de almas. Quando encontramos uma alma possuída, nós precisamos buscar de Deus autoridade e nos consagrar para expulsar, para aquela vida ser liberta. E, sobretudo, ganhar aquela alma para Jesus. Porque nada vai adiantar sair por aí, mandando um demônio fazer isso, aquilo, adestrando ele, expulsando ele e a pessoa não se converter, porque esse demônio vai voltar. E quando voltar, volta com mais 7. Mateus capítulo 12, você vai encontrar Jesus falando sobre isso. Vai voltar com mais 7 espíritos e tornando o estado dessa pessoa pior do que antes. Isso é como que ele trouxesse um reforço para que essa pessoa não voltasse mais a se engrenar nos caminhos da verdade. Então não é prioridade da igreja e nem de se alegrar ao expulsar demônios, porque Jesus disse, antes alegrai-vos por ter o vosso nome escrito no livro da vida. Então as pessoas ficam se baseando no texto de Jó, onde Deus fala com o inimigo. Lembra-se que naquele caso de Jó, Deus não está falando através de uma pessoa, não é uma pessoa endemoniada, Deus falando no mundo espiritual, que nós não sabemos onde, nem sabemos se Deus tem várias outras conversas com o inimigo ou não, é o próprio Deus que está falando. Lembra, Jesus era o próprio Deus encarnado.
o Deus entre os homens não se comparar com Jesus nesses aspectos. Então precisamos parar de brincar e ficar adestrando inimigos, demônios, dizendo que o demônio saiu da cabeça, agora está nas mãos, das mãos agora está nos pés, dos pés agora está não sei na onde. Gente, isso é brincar com a fé das pessoas. Isso é uma palhaçada dentro da igreja. Você que está me vendo agora, a Bíblia não nos orienta a fazer isso. Você está brincando. Isso é uma palhaçada nos púlpitos. Ah, irmão, mas eu expulsei. Ó, irmão, eu creio que Deus expulsa, que Deus pode usar você, e que existe mesmo, demônio existe, e que possui corpos existe. Jesus fez isso, expulsou muitas pessoas, muitos demônios no corpo das pessoas. Agora, ficar entrevistando e manda a pessoa, o coitado possuído, o demônio leva a pessoa para um lado, leva para outro, sobe e desce, como que fosse um adestrador de demônios. Você não foi chamado para adestrar. Aí você pensa que isso é autoridade, o demônio talvez te obedeça. Ele pode te obedecer, mas isso não justifica que você está correto. O que ele tem que obedecer é você falar sai e ele sair em nome de Jesus, ao invés de ficar brincando, prejudicando, atraindo zombaria. Isso vai ficar marcante para aquele que vê a pessoa nesse tal comportamento. Cuidado, é melhor seguir a orientação bíblica. Expulsa esses demônios, pare de estar fazendo pergunta. Isso não é coisa de servo de Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.